pronome. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Ela vai ser utilizada toda vez que eu não quiser ficar repetindo o nome da pessoa, o nome do lugar. Então, eu utilizo um pronome como uma forma mais elegante, vamos dizer assim, de conversar para você não ficar repetindo o nome toda hora. Aí a gente tem lá, a caneta é de Viverson e Emerlinda. A caneta é deles. Eu troco o nome Viverson e Everlinda pela palavra deles, que é um pronome que substitui o uso do nome deles. Aí a gente tem lá, Caroline chegou sozinha. Ela chegou sozinha. A palavra ela, que também é um substantivo, ou que também é um pronome, desculpa, ela também está substituindo a palavra Caroline, que é um nome. Essa é basicamente a função do pronome. Eu separei para mostrar para vocês os pronomes pessoais. Lógico que existem outros tipos de pronome que eu até tinha comentado com vocês na sala, para vocês pesquisarem a respeito deles, saber um pouquinho mais sobre eles. Por que eu escolhi os pronomes pessoais para a gente ver mais detalhadamente? Porque são eles que a gente vai usar quando a gente for fazer o estudo do verbo, que é uma classe que a gente vai ver logo logo. Então, os pronomes pessoais, eles recebem esse nome de pessoais porque eles vão substituir o nome de pessoas, não necessariamente seres humanos, pessoas, seres, coisas que praticam e que fazem ações. Nós temos o pronome do caso reto, que ele é sempre utilizado no início das frases, e a gente tem sempre o pronome oblíquo, que ele é usado no final delas. Mas, necessariamente, pronome pessoal do caso reto vem antes do verbo, pronome pessoal oblíquo vem depois do verbo. Essa é a regra. Então, por exemplo, eu amo. Eu, pronome reto, amo, verbo. Se eu quero dizer que eu amo alguém, eu não posso dizer eu te amo, porque a regra diz que pronome pessoal oblíquo vem depois do verbo. Então, o correto é eu amo-te, porque o te é um pronome oblíquo. Nós temos como pronome do caso reto o eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o pronome é uma classe de palavra que ela vai variar de acordo com a pessoa e o número. As pessoas do pronome é a primeira, segunda e terceira pessoa, o eu, o tu, o ele, e o primeira, segunda e terceira pessoa, nós, vós e eles. A primeira pessoa do singular, eu, tu, ele, singular é quando representa uma única pessoa, plural, mais de uma pessoa, nós, vós, eles, certo? Quando eu falo para você ele, você imagina uma pessoa só. Quando eu falo para você eles, você imagina mais de uma pessoa. A gente vai ver também que os pronomes pessoais, eles estão relacionados a pessoas do discurso, que são as pessoas que conversam numa determinada situação. O eu é sempre quem fala, o tu é sempre com quem a gente fala e o ele é sempre sobre o que eu falo, o assunto sobre o qual eu falo. O verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. A gente já começou a ver os verbos na sala, tô até fazendo um aprofundamento, porque algumas pessoas apresentaram dificuldade com relação aos verbos. Então, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado. A nossa próxima videoaula é sobre verbos. Eu deixei uns exemplos aí de verbo para vocês, fazer, ser, andar, partir, impor, enfim. Aí nós temos lá na frase, o menino correu, a ação praticada pelo menino é correr. Verbos são palavras que indicam ação, que indicam movimento ou um estado. Choveu a noite toda. Chover é uma ação praticada pela natureza. Portanto, é um verbo de fenômeno da natureza. Ela é linda. O verbo é um verbo que indica estado, que indica como a pessoa se porta, como a pessoa é. E aí, a gente tem os verbos de estado.
Todos os verbos em língua portuguesa, quando eles não estão conjugados, eles terminam em ar, er, ir. Não existem verbos terminados com or nem com ur, a não ser o verbo por algumas razões etimológicas que eu vou explicar para vocês, mas isso quando a gente estiver em sala, me lembrem.